Boa noite a todos. Que Jesus nos fortaleça. Estou lembrando a Mara que eu vim com meu filho e minha nora. Estão me acompanhando, quero conhecer mais de perto a cidade, já fizeram um jantar ali, já passearam. Pessoal, é muito bom estar aqui. Que Jesus nos fortaleça. Possamos nesses minutos matarmos a saudade, né? Nós estamos sempre o reencontro entre amigos, principalmente em torno do Evangelho, é sem dúvida um momento de nos aproximarmos do Cristo. Isso aí nos enche de alegria. E eu mais feliz ainda de estar revendo os amigos, né? Cada olhinho, cada rostinho que já vai se tornando familiar pelo tempo que nós temos vindo aqui em Colômbia. A casa está linda, né? Muito bonita. Parabéns a todos, parabéns à diretoria que entrou, a que saiu, né? Está linda. A gente vê o carinho com que as coisas de Deus, né? O trabalho com Jesus está sendo tratado. Isso é muito importante. Quando a gente chega numa casa e vê o trato, né? Nós pegamos uma mensagem de missa aí falando da limpeza, e tudo tão limpo, tudo tão novo, bonito, né? Isso aí é de alegria para nós que estamos visitando, e eu tenho certeza que para todos que trabalham comigo no dia a dia. Então vocês estão de parabéns. A noite de hoje nos convida a fazermos uma reflexão em torno do Evangelho, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Nós vamos encontrar aqui uma narrativa do apóstolo João. Nós vamos ler para que a gente possa se inteirar do que o apóstolo trouxe, né? Nós sabemos que as passagens evangélicas são todas transmitidas a nós pelos apóstolos. Jesus não escreveu nada, né? E o interessante também é nós sempre lembrarmos que o Evangelho, quando nós estamos lendo uma passagem evangélica, a passagem evangélica não é para o meu vizinho, não é para o marido que ficou em casa, não é para o filho que estava a ter ouvido, não é para a mulher que não está aqui. A passagem evangélica é para nós. Por isso que muitas vezes no Evangelho nós não vemos o nome do personagem. É o moço rico, é a mulher equivocada, é o cego de Betsaida, é o paralítico lá de Cafarnaum. Não tem nome. Por quê? Quando nós vemos a passagem e lemos e entendemos, nós temos que incorporar aquilo lá na nossa vida. Não é uma história. Nós não podemos ler o Evangelho como a gente lê um conto, como a gente vê uma história, como a gente assiste uma novela, está falando da vida do outro. O Evangelho está falando da nossa vida. Quando Cristo passou por nós e foi deixando esses exemplos e os apóstolos escreveram, ele estava falando para nós. E a gente percebe que não tem muito assim, conversa mole no Evangelho. Jesus não estica a conversa e nem os apóstolos. Tanto não estica que não fala da vida da mãe de Jesus, aqueles pormenores que o povo queria saber, do pai de Jesus, dos irmãos de Jesus, porque o mestre veio para todos. Então, quando nós vemos uma passagem, acabou de ler, eu tenho que pensar, meu Deus, no que isso aqui encaixa na minha vida? O que essa palavra aqui no Evangelho, nesse instante, está querendo dizer para mim? E a importância da gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma facilidade, porque ele vem logo após a passagem evangélica a explicação, a instrução do Espírito amigo, as instruções que Kardec nos traz. Então, com isso, a gente entende melhor. Agora, eu posso ler a Bíblia? Pode, não deve. Chico Xavier estudava o Velho e o Novo Testamento. Chico estudava o Novo Testamento e muitas vezes fazia a comparação de um apóstolo tecendo um comentário sobre a mesma passagem e o outro dando ali também a sua colocação, o seu
devemos ler. Não existe essa coisa, espírita não lê Bíblia. Devemos estudar. Mesmo porque nós falamos muito isso na evangelização infantil. Quando eu vou contar uma passagem evangélica, é muito bom nós contextualizarmos a passagem. Porque se eu chegar e falar assim para vocês, ó, uma moto bateu ali, vocês vão perguntar assim para mim, mas aonde? Em que esquina? Com quem a moto bateu? Vocês sabem quem estava sobre a moto? Nós não queremos saber detalhes. A Bíblia nos dá esses detalhes. Quando nós pegamos a passagem evangélica, nós vamos ver detalhes. Por onde Jesus passava quando ele falou aquilo ali? Em que situação ele contou aquela passagem? Em que situação ele narrou aquilo ali? Olha, um dia Jesus esteve lá na casa daquele cobrador de impostos. Mas para Jesus ir até lá, Simão Pedro ficou um pouco irritado. Como que Jesus podia ir lá jantar com um cobrador de impostos, uma pessoa tão pecadora, que vivia afastada das coisas de Deus? Mas é nesse dia, com Simão Pedro trazendo um coração ali amargurado, que Jesus vai contar a parábola do filho pródigo. Olha que beleza. Tem uma sequência. O Evangelho não são fatos isolados. Agora, quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e que aqui nós estamos vendo mais o tratamento moral que é dado na doutrina, nós temos as explicações, nós temos as citações. Mas sempre é importante lembrar, o Evangelho para mim, é para você, para nós que estamos lendo. Então, quando eu abro, eu devo abrir assim com o coração bem aberto. Senhor, o que será que tem de bom aqui? E ler, olha, Chico Xavier chorava cada vez que ia a página do Evangelho. Ele se emocionava. Já com mais de 90 anos, ele se emocionava. Entendendo que o Evangelho é um presente que o Cristo deixou para nós. É um presente. É uma cartilha, é um roteiro de vida. Às vezes nós estamos tão desesperados, às vezes a gente está tão aflito, tão angustiado, e a gente quer uma solução, a gente quer acalmar o coração, e a gente tem busca de tantas coisas. Às vezes a última coisa que a gente busca é o Evangelho. E normalmente é assim. A gente bate na porta do médico, a gente vai para o psicólogo, psiquiatra, né? A gente vai com diversas pessoas, por último a gente se lembra, tem o Evangelho. O Evangelho tem a resposta para todas as nossas aflições. E é o Cristo ali presente na nossa vida. E ele faz esse chamamento em muitos minutos da nossa existência. Nós é que não abrimos a acústica da nossa alma para aceitar esse convite que ele nos faz. Mas na noite de hoje, então eu vou ver a palavra de João, e cada um de nós vai interpretar de acordo com a sua necessidade. A minha necessidade de Cristo é uma, a necessidade tua é outra, a do outro, porque cada um de nós buscamos alguma coisa. O ponto alto da vida é querer ser feliz. Nós fomos criados para isso. Agora, cada um de nós, nesse instante, buscamos a felicidade acreditando que algo nos falta. Normalmente não falta nada, porque o que é empecilho para a minha felicidade hoje, muitas vezes é um degrauzinho que eu estou subindo para mim ter a felicidade verdadeira. Então cada um de nós trazemos uma necessidade. Mas João diz assim para nós: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, minha gente teria combatido para me impedir de cair na mão dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. É necessário que nós entendamos que quando Jesus vai ter esse contato com Pilatos, é no momento em que ele é traído por Judas, que equivocadamente entrega Jesus aos soldados,
nós precisamos sempre lembrar, o papel de Judas aqui é daquele que ele queria que as coisas se resolvessem de uma forma mais rápida, assim como os outros judeus que estavam ali. Eles conheciam a profecia, eles sabiam que um dia haveria de vir o Messias, só que eles acreditavam que o Messias chegaria, e diante da situação que eles viviam uma situação de exploração. Eles eram praticamente escravizados, e eles aguardavam há séculos, acreditando na providência divina, que esse Jesus chegaria. Mas ele acreditava assim, que esse Jesus chegaria numa supremacia, ele chegaria resolvendo a situação, tirando do cargo quem lá estava e de repente edificando realmente um reino, e ele se colocando na condição de rei dos judeus. Quando Jesus chega na figura humilde, nascendo lá numa cidadezinha do interior, numa manjedoura, vindo de família simples, e quando Jesus vai aos poucos arrebanhando para junto de si os simples, os pobres, os doentes, os equivocados, aqueles que estavam em prostituição, aqueles que estavam ali doentes da alma e do corpo, do mundo. Olha quem seguia Jesus. Quando Jesus vai criando o seu apostolado, com quem? Com pescadores, com filhos de pescadores, pessoas do povo. Aquilo ali vai criando uma certa intranquilidade, a ponto de não acreditarem. Judas acredita no poder de Jesus. Judas crê que ele realmente é o Messias, mas ele acreditava que na hora que os soldados chegassem, Jesus pudesse ali fazer com que esses soldados vissem o seu poder. E não é isso que ocorre, porque Jesus veio para marcar uma época. E esse marcar época, para ele dividir a história e antes e depois dele, Jesus precisava realmente fazer valer os seus ensinamentos. E ele não falou de amor, ele não falou de paz, ele não falou de fraternidade, ele não falou de indulgência. Como ele poderia agir diferente com seus algozes? Não poderia. E é isso que ocorre. Ele é entregue, ele vai passar por Caifás, que não quer julgar, aí ele vai para o sumo sacerdote, chega em Pilatos, e Pilatos não entende porque que trouxeram Jesus para que ele pudesse julgar. O que ele teria feito? E aí ele pergunta para Jesus, né? Você é rei? Você está falando que eu sou rei? Eu não vi, eu vim para trazer a verdade. Agora, Jesus tem a sua realeza e nós sabemos. Mesmo depois desse momento, ele diz que ele não é rei, porque o reino dele não era deste mundo, e o mundo que ele falava é aquele mundo que estava instalado naquela época. Hoje a nossa humanidade do jeito que está, Jesus ainda não merece ser rei dessa humanidade do jeito que está, mas vai chegar um momento que essa casa material, né, o nosso planeta Terra, vai poder dizer: Senhor, venha, o seu reino está instalado, pleno. Hoje ainda não, mas guerras, com a desavença, com o egoísmo que brota dentro de cada um de nós, dá para fazer Jesus vir aqui? Ele vai tomar posse do quê? Ele vai ser entronado a quê? Ainda não. Que ele permaneça nas esferas superiores, aguardando o nosso avançar, Mas Jesus, naquele momento com Pilatos, é entregue nas mãos dos judeus, porque os judeus realmente optam por Barrabás, impedem que Jesus seja crucificado, e depois vai toda a história sendo trabalhada. Agora, a realeza de Jesus, ela é algo assim que a gente fica observando, porque tudo tem a ver com a nossa forma de entender a vida. O capítulo 2 do Evangelho vai falar vários itens a respeito disso. Um é a respeito da vida futura. Por quê? Quando Jesus diz assim, o meu reino não é deste mundo, ele coloca para a gente uma condição de que ele
Então existe uma outra vida. Se nós olharmos só para a vida material, a gente vai conseguir entender o porquê que muitas vezes as outras religiões confundem Jesus com Deus. Porque se nós formos observar e nós tivermos um ponto de vista assim, só da vida material, que não existe outra vida, que não existe reencarnação, que não existe a imortalidade da alma, que o espírito não continua além dessa vida, nós vamos realmente confundir Deus com Jesus e acreditar que Jesus é quem criou o nosso planeta. Porque Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que há 5 bilhões de anos Jesus trabalha em favor do planeta Terra. 5 bilhões de anos. Então nós poderíamos dizer que Jesus é como Deus aqui no planeta Terra. Se ele elaborou tudo, se ele, segundo as narrativas, ele buscou material cósmico em outros mundos, que ele fez a sua evolução para constituir o planeta Terra, se ele realizou várias reuniões planetárias para que em diversas épocas do planeta Terra a harmonia pudesse se estabelecer, quem está tendo controle de tudo aqui no nosso planeta? Jesus. Agora, quando nós temos a visão que a nossa Terra é só um grãozinho de areia diante da imensidão, né? Então Jesus é o nosso governador, mas existem outros milhares e milhares de planetas igual à Terra. Nós mudamos de opinião. Nós verificamos ainda com muita alegria que a visão estreita dos judeus na época, aquela visão de que eles eram criados como seres privilegiados, né? E que aquela crença do anjo, do demônio, toda aquela visão estreita, Jesus não podia falar de forma mais clara. Muita luz do Evangelho ofuscaria as verdades que ele ainda tinha por dizer. Então, naquela época, Jesus só disse: o meu reino não é deste mundo. Hoje vem o Espiritismo. A doutrina espírita vem falar claramente que Jesus, naquele momento, se referia ao reino que ele presidiria, mas que não era aquele ali. Não era aquele que Pilatos dizia. Tanto que depois, na hora da crucificação, eles fazem, né, como zombaria, como ironia, colocam lá, Rei dos Judeus. Mas coloca aquela placa como Rei dos Judeus, não para garantir que Jesus pudesse ser Rei dos Judeus, mas sim para dizer para os judeus: olha aí, olha o rei de vocês. O rei de vocês sendo açoitado, com uma coroa de espinhos. Um rei dos judeus se entrega dessa forma. Um rei que não tem exército, que não tem soldados. Um rei que todos aqueles que poderiam estar ao seu lado viram-lhe as costas e sobram o quê? 4 mulheres aos seus pés a chorar. Que rei é esse? Então eles colocam mais o sentido irônico de zombar dos judeus, dos poucos que estavam ali e que acreditavam no Mestre. Nós vamos observar ainda que a realeza de Jesus, ela vai acontecer. Mas ela vai acontecer em que momento? No momento que nós conseguirmos ir colocando na nossa intimidade e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Porque reclamar da vida, todos nós reclamamos. Rogar a proteção divina, todos nós rogamos. Mas o que nós estamos fazendo de diferente? Qual que é a nossa postura? Hoje nós não temos Jesus aqui para crucificar. Mas nós não estamos no dia a dia malbaratando os ensinamentos dele? No dia a dia, será que nós não estamos fazendo o contrário àquilo que ele ensinou? E como será que isso? Vamos pegar na condição de mãe e pai. Qual mãe e pai aqui, que pegando um menino, ensinando para ele, menino e menina, o que é certo, o que é errado, desde pequenininho educa, né? Olha, meu filho, esse é o caminho certo que você tem que seguir. Quando você estiver na companhia dos amigos, é assim que você tem que proceder. Quando você estiver na escola, é essa postura que você tem que ter com os colegas, com a professora. Quando na adolescência, o que a gente diz? Olha, cuidado, evite o álcool, evite o fumo, evite a droga.
procure tomar cuidado com a companhia, você vai ensinando. Aí lá, numa certa idade, 18 anos, você percebe que o filho não aprendeu nada do que você ensinou. Como você se sente? Triste, não é? Triste, eu lamento. Os pais mais esclarecidos dizem assim, mas eu tenho que ter paciência, porque é um espírito que Deus colocou na minha mão. Eu fiz tudo o que era possível, mas infelizmente ele trilhou o caminho errado, se envolveu com quem não devia. Então os pais mais esclarecidos vão dando tempo, vão entender que a educação não se faz uma única vida. E que aquilo que ele não conseguiu ensinar, como diziam os nossos avós, a vida ensina, né? Que infelizmente aquilo que o filho podia aprender com amor, com carinho, com zelo de pai e mãe, ele vai aprender na dor, na dificuldade, na luta, que as consequências dos erros que ele cometeu vai lhe proporcionar. Então o pai esclarecido, ele vai continuar amando o filho. Ele vai continuar ali ao lado, vai continuar aconselhando. Às vezes ele vai puxar um pouquinho mais as rédeas naquilo que pode, né? A gente percebe isso. Eu tenho uma amiga minha, o filho prestou vestibular, foi para o sul, ficou 6 meses lá, engravidou uma menina. Ela foi lá para ver, a gravidez tudo bem. Ela foi, sentou com os dois, a menina já não queria mais ficar com ele, ele também já não queria mais ficar com a menina, mas ela foi, a gente assume a criança. Mas quando o menino não tinha ido nem um dia na faculdade, ela pagando a faculdade, pagando a república. Aí o que ela fez? Agora você volte comigo, ela tem uma empresa, você vai trabalhar, mas lá na produção, você não vai para o escritório, você tem que descobrir quanto vale o dinheiro e entender o respeito pela vida. Vou continuar te amando, tenho visto ele no centro com ela, certo? Então é o jeito, é o amor, mas aquele amor que exige. Mas a mãe está ali, ela está do lado, lamentou, chorou muito, quase que ela tem que fazer tratamento de passo, porque ele como que o menino pode fazer aquilo com ela. Ele não baratou aquilo que a mãe ensinou. E a mãe se entristeceu por isso. Agora vamos imaginar Jesus, 2000 anos ensinando para cada um de nós o que é ser um bom filho. Vamos imaginar Jesus, 2000 anos, deixando uma cartilha linda como o Evangelho. Aí quando ele viu assim, pô, não está entendendo direito o que eu quis dizer, ele manda o Espiritismo. Vem o Espiritismo explicando, vamos explicar melhor o que a gente quer dizer. Que está aí há mais de 150 anos, norteando, explicando, entendendo. E às vezes a gente ainda, como diz o apóstolo, aquilo que eu não quero eu faço, aquilo que eu quero fazer eu tenho dificuldade ainda. E a gente levanta pela manhã e a gente diz, meu Deus, hoje eu vou procurar fazer a coisa assim. Eu vou levantar, eu vou ter mais calma, eu vou ter mais tolerância, eu vou ser mais perseverante nos meus propósitos, eu não vou permitir que eu me encolerize na hora que eu não devo encolerizar, que a preguiça toma conta de mim, eu vou procurar no dia a dia não explorar ninguém. Olha, que eu passo as maiores dificuldades do mundo, eu vou procurar ser honesto, eu vou atender aquele que me bate a porta, eu vou ser mais humilde de coração, eu vou tirar um pouco a vaidade da minha vida e vou permitir que a humildade tome conta de mim, eu vou fazer isso. Aí quando chega a noite, se você for fazer como Santo Agostinho recomendou, fazer uma revisão na sua vida, você percebe, meu Deus, aí olha, isso aqui não é o dinheiro que foi. E a gente vai perceber, né? E a gente olha e diz, Senhor, não consigo. Hoje ainda, nisso, eu falhei. Eu não fui como eu precisava ser. E Jesus, como ele tem a visão do pai e da mãe esclarecido, de uma forma muito mais abrangente, né? A evolução dele está muito acima de qualquer pai e mãe que seja esclarecido sobre a face da terra. Ele olha e diz, meu irmão, sois todo. Poderia, no dia de hoje, ter galgado aí alguns pontos a mais rumo à sua felicidade. Você retardou um pouquinho, mas eu estou aqui, a exemplo do pai e a mãe, ele continua nos amando, vai nos dando oportunidade, só que ele também não vai passar a mão na nossa cabeça não, como o pai esclarecido. Ele vai permitir que a dor nos visite.
Então, muitas vezes, a nossa agressividade com o outro, né, dentro do lar, às vezes vai fazer com que no dia de amanhã aquela pessoa que estava ao nosso lado não esteja mais. Muitas vezes vai causar em nós um arrependimento que traz uma dor, um remorso por alguma atitude que a gente cometeu que não devia ter cometido. Então, muitas situações na vida que nós proporcionamos a nós mesmos é causada pela nossa negligência. Tem muito sofrimento que não precisamos estar passando. E tudo isso vai de acordo com aquilo que Jesus tem nos passado. Quando nós falamos de sofrimento, a gente verifica assim, olha, que na vida nós temos muitas dores ainda para passar. Nós vivemos num mundo que é de expiação e provas, ainda. Estamos aí com o pezinho no mundo de regeneração. O planeta passa por um momento de transição. Só que o planeta não passa nada. Quem tem que melhorar são os homens. Os homens melhorando, ele vai entrar nessa nova condição. Agora, quando eu falo que, lendo lá no capítulo 5, a lição da paciência, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, eu tenho que entender qual dor é uma bênção. Porque, olha, vamos imaginar que isso aqui é todo o sofrimento que eu tenho que passar durante a minha existência aqui na Terra. Eu pego aqui, olha, vamos imaginar que esse sofrimento aqui seja aquele contingente do mundo em que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui no Brasil, um país emergente, né? Querendo crescer, querendo melhorar, mas nós temos problemas políticos, nós temos problemas econômicos. Não temos tantos sofrimentos físicos que abalam o nosso país, o nosso estado, mas nós temos muito probleminha que a gente passa ainda não temos os médicos na hora certa, ainda sofremos com os problemas da educação. Nós temos sofrimentos que nós temos que passar. Nós temos aqui, olha, sofrimentos que nós temos passado, que é fruto da nossa invigilância do passado. São as provas da última existência que eu tive, onde eu não fui a mãe que eu precisava ser, onde eu não fui a esposa às vezes que eu precisava ser, onde eu não fui aquele profissional honesto que eu precisaria ser, e nessa existência eu estou ressarcindo, eu estou vivenciando dores que eu não precisava vivenciar, mas são as provas pelas quais eu tenho que passar, são as expiações dos erros que eu cometi no passado. Então, eu estou expiando agora. Eu também tenho aquelas provas que são provas dessa existência. São as minhas escolhas erradas, erros que eu cometi na adolescência, por imaturidade, escolhas mal feitas, situações que a gente abraçou no passado, que hoje a gente olha, a gente sofre e a gente pensa que não precisava ter passado por aquilo. São as provas, consequências da nossa atual existência. E que a gente olha e fala, aqui da outra existência é nada, o que eu estou passando é dessa mesmo. É o que eu fiz para minha sogra, é o que eu fiz para o meu marido, é o que eu fiz para minha mãe, ou é o que eu fiz para o meu filho, ou a escolha errada num compromisso, ou a profissão que eu abracei, levado por outros interesses e não realmente pela vontade, pelo amor à profissão. Então eu passo por isso. Cristina, e o restante? Gente, infelizmente, muitos dos nossos sofrimentos, esses aqui, olha, são sofrimentos voluntários que nós não precisávamos passar. Nós não precisávamos passar. Nós aumentamos o nosso sofrimento. Isso aqui era devido à nossa evolução. Nós precisávamos passar. Isso daqui é fruto, muitas vezes, da nossa invigilância diante dos problemas. Porque nós temos uma visão estreita. Se nós olharmos a vida com a visão espiritual, nós vamos ver a vida de uma forma. Se nós verificarmos a vida visando só o corpo, é outra forma de ver. A criatura acha que ela nasce, morre, acabou, e que ela não tem um passado, ela não vai ter um futuro,
É essa visão aqui, olha. E aí a situação muda por completo. Quando a criatura tem uma visão espiritual, o modo dela entender a vida é diferente. E nós vamos entender que essa realeza que Jesus falava, ele estava diretamente querendo dizer isso para nós. Nós vamos compreender o porquê e nós vamos ter motivos para termos resignação diante da vida. Esse sofrimento aqui normalmente é gerado por nós não termos resignação diante das coisas que acontecem conosco. A pessoa não aceita a situação e ela sofre. Por isso nós vemos duas pessoas, vão no médico. Os dois recebem o mesmo diagnóstico, estão com câncer. Um entende, ora, faz isso aqui, não vai me derrubar, tem uma postura diante da vida, entende que aquilo é necessário, mas que ele vai lutar. O outro chora, escabela, tenta o suicídio, não aceita, não entende, não compreende. Olha aqui o sofrimento. E é muito fácil, muitas vezes, a gente buscar essa resignação. Às vezes essa resignação está em olharmos do nosso lado, olharmos a vida do nosso vizinho, olharmos a vida de um parente, de um companheiro, de uma notícia que passa na televisão. Aí a gente começa a verificar que a nossa vida também não é sim um vale de lágrimas, como a gente pensava que é. Eu contei esses dias uma historinha que aconteceu com a minha mãe, achei muito interessante, que é uma coisa assim bem banal, mas que caracteriza mais ou menos o que acontece com a gente no dia a dia, pela nossa insatisfação diante da vida. E a gente verificar com os olhos espirituais o que é realmente viver e sofrer. Minha mãe tem uma amiga, faz alguns anos que elas andam juntas, e minha mãe sempre observou que ela tinha o cabelinho jogado sobre a orelha. E elas saem junto. Mas que ela tem um pente que fica ali no porta-lua do carro, que ela sai, ela penteia o cabelo, ela volta, ela para um quarteirão, depois ela volta a pentear o cabelo. E um dia minha mãe pegou e falou para ela: por que você gosta de pentear o cabelo? Porque ele está arrumado, o cabelo é liso. Minha mãe tem o cabelo enroladinho, faz progressivo para arrumar, o cabelo da mulher é bom toda a vida. E ela disse assim: nossa, mas eu tenho complexo essa minha orelha. Eu tentei, eu vou tampar a orelha, eu nunca mostrei minha orelha, realmente, ela se corta o cabelo assim, não aparece a orelha. E passou, né? Esqueceram. Aí elas foram frequentar uma casa espírita e uma tarde o pessoal chamou elas para ir fazer uma visita e aplicar passe, uma senhora que estava de cama. E que elas chegaram lá, a mulher já estava com um processo de câncer de pele, bem adiantado, parte do nariz já estava carcomido, a orelha, ela não tinha as orelhas, só tinha os orifícios, né? E elas foram, leram o evangelho, aplicaram o passe na mulher, e a hora de sair, a amiga da minha mãe começou a chorar. Quem se foi impressionado na mulher, falou: fiquei com vergonha. Aí ficou a minha mãe chamada, eu isso eu cuidava de missa. Isso, eu vi a mulher nem a orelha tem. E eu com essa preocupação, esses anos, com mais de 70 anos, preocupada com essa minha orelha. Onde já se viu? Como que a gente não para pensar, meu Deus? Qual é a importância real da vida? Quando chegou no sábado à noite, no centro, essa mulher estava com um rato, ela vai mostrando a orelha para todo mundo, esqueceu o problema dela. É uma coisa boba, mas que incomodou ela a vida inteira e que é uma lição para nós. Quantas vezes nós não demoramos o nosso sofrimento em algo que não tem importância na nossa vida? Tem gente que deixa de ser feliz por causa de um bem material. Porque queria aquilo da casa e não tem, porque queria ter trocado o carro e não tem, porque queria ter adquirido aquilo, porque queria a plástica e não conseguiu, porque o cabelo que não tinha jeito, a roupa para indeterminada festa. Quantas vezes por conta dessas coisinhas materiais, esquecendo o que é necessário e o que é supérfluo. Às vezes para a gente o necessário é o sapato, para o outro é ter o pé para andar. E para o outro que não tem o pé, é ter uma muleta. Para o outro é conseguir uma cadeira de roda que possa movimentar melhor. Então nós precisamos entender o verdadeiro significado da nossa vida. Nós estamos vivendo aí
uma época de grandes mudanças. Olha o que era o nosso mundo há 100 anos atrás e o que é hoje. Já estou vendo a novela, a pessoa falou assim para a outra: você vê, você além de professora agora é separada do marido. Isso em 1920 passou na novela. Então naquela época ser professora era uma vergonha, porque mulher não podia ter serviço fora de casa, tinha que ficar dentro de casa, e mulher separada, então eles se escondiam. Não podiam os outros ficar sabendo disso. Agora o mundo deu um avanço. Tecnologicamente também se fala. Quantas coisas modificaram. Hoje, nós podemos falar em um segundo, em tempo real, do outro lado do mundo. Podemos ver a pessoa. Com a tecnologia como está. Mas e nós, moralmente falando? E a cartilha do Cristo? E para que essa realeza dele realmente ocorra na nossa vida, o que nós temos feito? Como que nós temos trabalhado? O Evangelho de Jesus tem fornecido para nós motivos para nos resignarmos, para entendermos que a dor é um processo educativo de evolução em cada um de nós. Mas nós temos pego essa dor e temos transformado ela em dores muito maiores. Nós precisamos entender e tomar posse do que a doutrina nos oferece. Semana passada, uma senhora bateu no centro, uma sexta-feira, no dia de atividades. Ela e o marido desesperados. Aí foi na casa de uma companheira que mora no bairro e contou o caso do filho de 21 anos, tinha sido assassinado. Eles estavam muito desesperados, já fazia algum tempo, mas aquele dia a mulher se tomou de um desespero por não conseguir aceitar, e ela disse: olha, se eu não conseguir alguma coisa que melhore esse entendimento do mundo, eu vou ficar acabar com a minha vida. E aí levaram até na casa de uma outra amiga, conversaram, e quando foi no sábado à noite, nós estávamos na casa, eu ia fazer a direção evangélica, e aí era o primeiro dia de reunião na nossa casa, no ano de 2013. Aí nós terminamos a palestra, o pessoal me trouxe para conversar com a mulher. Ela nunca tinha parado para escutar nada de espiritismo, nunca viu falar nada sobre reencarnação. E parece que as coisas, parece que bate, né? A dor que chega na criatura, para que ela possa aprender. Tem até um livro do Pedro Bonilha, uma parceria com o Carlos Bacelli, que diz isso: aprender com a morte, né? E aí nós sentamos com ela e eu disse para ela: minha filha, tu fica tão bem. Tudo que aconteceu está ajudando ele. Agora você precisa ficar bem. E ela dizia assim: mas eu preciso saber. Ele continua vivendo. Eu disse: ele continua vivendo. Ele está vivendo, ele está sentindo tudo que você sente. A alegria dele neste momento é que você se acalme, é que você retorne à sua vida, é que você se lembre que tem um outro filho, teu marido. Isso é alegria para ele, que a vida dele continua. Ele retornou de onde ele veio um dia para você. Esses 21 anos na tua convivência foi de aprendizado, foi de amor que você passou para ele, mas agora é Deus tomando conta dele. Confia nisso. E aí nós temos um projeto adulto e projeto lá. Nós vamos 3 vezes a cada pessoa, fazemos um culto e era da sequência. Aí naquele dia mesmo nós passamos 3 horas pedindo a levar, marcamos algumas páginas falando da imortalidade da alma, da bondade de Deus. Porque se a criatura não acredita que a alma é imortal, mas se ela acreditar que Deus é realmente soberanamente justo e bom, ela vai ter fé, ela vai conseguir superar aquele momento de dor. Se não, aqui está. Ela precisava da experiência dela, ter um filho partindo, um ente querido, antes do que ela imaginava. Mas agora esse desespero que poderia levar essa mãe, esse pai ao suicídio, seria aumentar, seria criar uma dor, seria criar uma prova que às vezes a criatura levaria 300, 400 anos para superar, que era desnecessária. E ela disse: mas será que se eu morrer eu não encontro com meu filho? Eu narrei para ela uma passagem do livro Céu e Inferno, que o menino vai para a guerra, morre, e a mãe se suicida querendo encontrá-lo e se separa porque fica em faixas vibratórias diferentes. O menino vê a mãe, mas a mãe não consegue ver o menino. Percebem? Então, o entendimento das leis divinas
ele tinha que passar por aquilo. Mas ele foi morto brutalmente. Eu dizia para ele, não sentiu nada. Pela misericórdia de Deus, todo mundo não sentiu nada, ele está bem, ele está tranquilo. Ele resgatou aquilo daqui, ele veio, ele precisava passar por esse momento. Entenda, é importante que você tenha nesse momento fé e acalmar. Então, isso seria um ponto de vista da vida espiritual. A mesma coisa dentro do nosso lar, quando surge um problema financeiro. Às vezes tem um período que as coisas não dão certo. São as contas do banco que desequilibram. É o cartão que de repente a gente não sabe como, a gente perdeu o controle. O emprego que não sai como a gente quer. Mas qual é o remédio para tudo isso? É entender. Tudo isso é um patrimônio que está colocado em nossas mãos. Nós temos que ter o quê? Disciplina para administrar. Às vezes é um bem. Eu conversava com um irmão, um amigo nosso, né? De mocidade. Eles tinham uma propriedade enorme. E de repente ele teve um vacilo, foi deixando e perderam a propriedade. Ele teve um desespero muito grande e dizia para ele: meu filho, você pegou um pedaço de terra, vai ser feliz com esse. Esse que você não perdeu. Isso aí foi dado para você administrar nesses 48 de vida seu. Agora foi, a lei tomou, não tem mais jeito, você recorreu, tudo que você podia fazer, você fez. Entregue, mas não vai romper a sua vida por causa de um pedaço de terra que você não vai levar consigo. Vai ser feliz com o que você tem. O que nós tivemos, tem gente que vive no passado, lamentando a terra que eu tive, a casa que eu perdi, o meu irmão que me lesou, o meu cunhado que fez isso contra mim, o meu vizinho de terra que se apossou disso aqui. Esquece, entrega, todos vão morrer. Todos nós retornaremos à parte espiritual. Nada, nem um palito de fósforo vai poder seguir conosco. É tudo patrimônio da vida. Agora, se Deus permite que uma circunstância se escape de nossas mãos, é porque aquilo ali não era da sua felicidade. Confie, entrega. Como diz um amigo meu, o que eu tenho e eu não posso mais ter, eu devolvo. Agora, uma coisa que eu não posso ficar sem é ser a paz de consciência. É deitar no travesseiro e dormir tranquilo, certo de que você fez o que tinha que fazer. Então é isso que nós temos que entender, mas tem que ter essa visão. Se a pessoa acredita que ela só tem uma vida, ela diz: não, eu quero ter tudo que eu tenho direito, eu quero usufruir, eu quero gozar de todos os bens que a terra pode me dar. Quando eu entendo que eu sou usufrutuário, que eu só estou administrando esses bens, eu tenho calma. Eu penso assim: eu não devo lesar ninguém, o que eu devo, eu tenho que pagar. As minhas contas têm que andar no dia para mim não promover dor e sofrimento aos meus que edificarem. Eu devo organizar a minha vida, porque é um patrimônio que Deus confia na minha mão. E o que eu não tiver mais, em paz. Eu preciso do necessário para viver. O que é felicidade sobre a terra? É a posse do necessário e a consciência tranquila. Isso é felicidade. Muita gente tem, não dorme, pensando que alguém pode tirar dele ou pensando que ele tirou do outro. Acho que vai. E assim é toda a nossa vida. Eu estou dentro do meu lar, convivendo com meu esposo. Se eu tenho uma visão material, eu quero o quê? Um relacionamento que me proporcione todas as maravilhas que tudo pode me dar. Quando isso não ocorre, eu passo por uma segunda, por uma terceira, por uma quarta opção. Quando eu tenho uma visão espiritual, eu entendo o companheiro, a companheira que está do meu lado, é alguém que vem comigo. É alguém que está ali para vivenciar comigo uma experiência, para que eu possa ajudar a crescer e ele igualmente a mim. E aí vão se acertando. Às vezes, no período de maior dificuldade, que o casamento é assim. Tem dia que dá tudo certo, mas tem dia que dá tudo errado. Aí você vem na casa espírita, você ouve alguma coisa, você se enche de paciência, volta, né? Toma muitas vezes a decisão de ceder um pouquinho mais, porque um tem que ceder para que a vida possa caminhar bem, e aí você consegue lograr mais êxito. Só que você tem que ter essa humildade, porque se um fica esperando que o outro faça por ele, não vai ser feliz nunca. E aquele que casou acreditando que felicidade é o outro que vai te dar, casou enganado.
A vida a dois, primeiro faça você. Primeiro faça você. Levante pela manhã e tenha você a primeira atitude em favor do outro. Às vezes você vai ter uma contrapartida, mas às vezes não. É assim a vida. É assim a vida. Agora, Cristina, eu preciso suportar tudo isso? Não. Você não precisa. Você tem o livre-arbítrio de tomar decisões na sua vida. Você foi até onde você podia, sempre lembrando. Nessa tomada de decisão, onde pode ocorrer uma separação, você vai reduzir o teu sofrimento ou você vai estar aumentando? Como isso funciona? É a consciência de cada um que tem que ser inspecionada. O que está te levando à separação? É o sentimento que não tem mais? É o relacionamento realmente que está insuportável? Ou você está tendo uma visão material da vida, achando que nós vamos ficar aqui para semente? Não vamos. Um dia tudo acaba. O corpo do mundo acaba, a sensualidade acaba, a libido acaba. Então a gente tem que saber até onde vai as nossas escolhas e agir com maturidade espiritual. Então o Evangelho, ele nos dá todas essas oportunidades. Tem uma frase mandada para mim essa semana dizendo assim: a gente não precisa correr atrás de borboletas. Se a gente cuidar bem do jardim, as borboletas vêm até nós. E eu digo que a vida é realmente desse jeito. Nós não precisamos correr atrás das borboletas. Tem gente que sai correndo. Tem gente que quer buscar felicidade lá. Ela sempre acha que a vida dela não é boa. Sempre ela acha que aquela outra condição seria melhor. Quando ela podia cultivar, né, ao seu redor, ela fazer a sua parte, para que assim as situações mudassem a seu favor. Então, dentro desse capítulo, o reino não é deste mundo, é isso que Cristo nos pede. Para que a gente tenha olhos de ver. Qual o mundo? Qual que é a eleição? E nós? O que nós estamos esperando para dar o primeiro passo? E sermos realmente felizes, gente. Nós podemos ser felizes. Nós podemos ser cartas vivas do Evangelho no dia a dia. Agora, ou vamos ser os filhos ingratos, causando sofrimento por, ou vamos ser aqueles filhos e irmãos de Jesus que, ouvindo o Evangelho, sentimos um enorme desejo de ser melhor. O Evangelho tem que proporcionar isso em nós, uma vontade de melhorar, uma vontade de ser melhor com aquele que está mais perto de mim, uma vontade de ter mais paciência, uma vontade de proporcionar alegria àqueles que caminham junto de nós. É assim que nós vivemos. Então, na noite de hoje, eu preciso receber esse meu carinho, o meu abraço fraterno, e que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa envolver cada coração, cada angústia, cada aflição, cada dor que vocês possam carregar nesse instante, seja assim, olha, eu diria assim, fragmentado, para que devagarinho, sob a luz do Evangelho, vocês possam realmente encontrar a felicidade em todos